Olá pessoal, eu me chamo Guilherme Barros e nesse vídeo nós vamos explicar para vocês como é feita a escuta inicial no PEC. Aqui nós adicionamos um paciente fictício e de cara a gente já vê que nós temos dois botões. Vocês têm que se atentar muito para isso, que um deles é a escuta inicial. Quando coloca o mouse em cima, o próprio sistema já detalha o que é feito naquele botão. Então aqui nós temos a escuta inicial e ao lado nós temos o atendimento. A escuta inicial vai ser a mesma coisa que a triagem, é a visita que o paciente faz aos técnicos para que sejam feitas as primeiras perguntas, o primeiro contato com o paciente antes de que ele seja atendido pelo profissional de enfermagem ou de medicina. Então nós clicamos no botão de escuta inicial e aqui de cara a gente já percebe que nós temos uma opção com asterisco, duas opções com asterisco, três opções com asterisco. Então elas são as que são obrigatórias, mas não quer dizer que nós não vamos preencher as demais, certo? Nós sempre devemos informar o motivo que trouxe o paciente à consulta. Então antes de irmos até a caixa de texto digitar qualquer coisa, nós temos que colocar o código SIAP, né, do que trouxe o paciente para cá. Vamos dizer que esse paciente veio por causa de hipertensão. Então, nós vamos usar a caixa somente para detalhar o motivo da consulta. Então, paciente hipertenso, sentindo-se mal, pressão elevada, sudorese, etc. Então, assim, aqui a gente detalha, mas a real causa está no código. O código é mais importante do que o texto, certo? Essa caixa de texto ela deve ser usada de forma complementar à nossa lista de seleção de códigos. Dessa forma, nós vamos para a segunda parte, que é a antropometria. Por padrão, nós sempre vamos preencher peso, altura, pressão e temperatura. Todo paciente que passar pela triagem, ele deve sair com esses dados. Então, vamos criar aqui que o paciente está com 75 quilos, que ele possui 1,70 m, lembrando que está em centímetros, então nós colocamos 170. Ele automaticamente vai me dar um IMC. É importante que todas as salas de triagem tenham impressas a listinha do IMC para saber em qual perfil o paciente se encaixa. No momento em que é calculado o IMC, você já vai saber se ele está abaixo do peso, acima do peso, se ele está com sobrepeso, obesidade, etc. A pressão também deve ser informada. Então, digamos que ele tivesse 10/8. E a temperatura. Isso aqui, basicamente, qualquer unidade vai conseguir fazer, porque todas devem ter balança com régua, o aferidor de pressão, assim como um termômetro. Também é importante que ele saia de lá com a informação de se ele está ou não com a vacinação em dia. Por mais que aqui não seja questionado, que não haja uma opção, esse dado é utilizado posteriormente pelo enfermeiro ou pelo médico e o paciente deve sair da sala com essas informações. Vocês podem utilizar papel de rascunho, por exemplo, e colocar todas as informações para o paciente levar para a próxima etapa do atendimento, que é quando ele fosse ser atendido pelo profissional de enfermagem ou de medicina. Quando for o caso, no caso de um paciente diabético, por exemplo, nós podemos colocar a glicemia capilar. Basta colocar aqui o valor e dizer qual foi o momento da coleta, se ele estava em jejum, o pós-prandial ou pré-prandial, quer dizer, né, antes ou depois da refeição. Não especificado é quando não se aplica nenhuma das situações acima, mas normalmente vai ser uma dessas três. Aqui cabe ao profissional, ao técnico ou à técnica de enfermagem, informar qual é a classificação de risco do paciente, se ela é não aguda, se ela é aguda baixa, intermediária ou alta. Isso aqui consiste na classificação de Manchester. Também pode ser que vocês busquem na internet e deixem impresso uma folhinha explicando o que representa cada cor, qual o tempo médio de espera do paciente, de acordo com a situação dele. Como se trata de um paciente idoso, hipertenso, por mais que aqui nós imaginemos uma pressão que está até contida, nós vamos utilizar a cor verde. Porque a maioria dos pacientes vai entrar na cor azul, mas o idoso é preferencial, então nós colocaremos ele na cor verde, e só de estar na verde ele já passa à frente dos demais pacientes.
Aqui cabe ao técnico verificar se todos os procedimentos que ele realizou constam. A avaliação antropométrica ela já aparece automaticamente, assim como a aferição de pressão arterial e a aferição de temperatura. Assim que nós preenchemos esses retângulos aqui, o código já é preenchido automaticamente. Mas se você fizer aqui algum procedimento que não consta lá em cima, você deve digitá-lo. Então, por exemplo, se nós fizemos aqui uma substituição de curativo, eu posso informar, e aí ele entra nessa lista. Nós vamos remover aqui. Eu fiz uma nebulização. Consta aqui, você pode colocar tanto pelo código, né, quanto pelo nome. Então aqui nós colocamos pelo nome, eu vou remover novamente. Então aqui nós já praticamente concluímos a nossa escuta inicial. Todos os dados foram preenchidos corretamente e nós vamos dizer se o paciente daqui é liberado para casa, que não é o caso, ou se nós vamos nós vamos readicioná-lo na lista de atendimento, direcionando para outro profissional. Aqui no caso não vai aparecer porque eu estou usando um estabelecimento que não é uma unidade básica de saúde, mas aqui eu colocaria ou o nome do enfermeiro ou da enfermeira, ou do médico ou da médica. Digamos que aqui fosse um profissional de enfermagem. Eu colocaria aqui o profissional, permaneceria em demanda espontânea e finalizaria. Dessa forma, a minha escuta inicial estaria concluída, porém, o paciente em questão seria encaminhado para esse profissional para que se fosse realizado o atendimento de demanda espontânea, certo? Caso reste alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. Obrigado.